Nós já falamos de vários easter eggs incríveis de Toy Story 5 em um vídeo passado, mas você sabia que o novo filme da Pixar tem tantos detalhes espetaculares que ainda temos muito do que falar? A Jessie passou anos triste por ter sido esquecida pela Emily, sua antiga dona. Então foi uma ótima surpresa descobrir que, depois de crescer, Emily colocou o nome da própria filha de Jessie em homenagem a ela. A cena é tão emocionante que muitos sequer notaram algo meio curioso sobre a filha da Emily. A menina é loira e sua aparência lembra muito a Riley de Divertidamente. A Pixar realmente adora fazer referência aos seus próprios filmes, mas será que isso é muito mais do que um easter egg e sim, uma pista de que a família da Riley tem alguma conexão com a da Emily? Se a Emily for tia da Riley, isso explicaria o porquê de sua filha ser tão parecida com a personagem principal de Divertidamente. Estamos só começando, porque este é apenas o primeiro dos novos 19 detalhes e easter eggs que você perdeu em Toy Story 5. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Team Videos! O exército Multibus, formado por versões mais tecnológicas do Buzz Lightyear, foi uma das adições mais hilárias ao filme. Principalmente porque, mesmo sendo muito mais tecnológicos, eles acreditam que são aventureiros espaciais, exatamente como o Buzz Lightyear do primeiro filme. E é incrível ver o Buzz original convencendo-os a ajudar Jessie. Mas a melhor parte é quando ele diz que o Imperador Zurg, o arqui-inimigo do Buzz Lightyear, é o pai deles, fazendo com que todos gritem em desespero. Quem assistiu Toy Story 2 sabe que essa é uma referência a uma das cenas mais engraçadas do filme, em que um boneco do Zurg e outro do Buzz Lightyear lutam, e o Imperador diz ser o pai dele. Na verdade, isso é uma referência dupla, pois ambas as cenas fazem paródia a um filme ainda mais antigo e clássico, Star Wars: O Império Contra-Ataca, em que Darth Vader revela ser o pai de Luke Skywalker, e o herói tem uma reação tão dramática quanto a do Buzz. Pois é, Luke e Buzz têm muito em comum. Falando na Jessie, não dá para esquecer a cena mais chocante de Toy Story 5, quando Jessie beija Buzz Lightyear, fazendo com que eles oficialmente se tornem um casal após o astronauta ter passado o filme todo tentando pedi-la em casamento. Mas vale citar que a paixão do Buzz pela Jessie não foi inventada neste filme. Desde Toy Story 2 já havia indícios de que ele se sentia atraído pela vaqueira, com Buzz Lightyear ficando sem palavras ao vê-la pela primeira vez, por exemplo. Depois de tantos anos, a Pixar finalmente resolveu fazer os dois ficarem juntos. Existe um easter egg que está presente nos filmes da Pixar desde o primeiro Toy Story e, no caso, estamos falando do carro da Pizza Planet. Desde essa produção, ele vive aparecendo em várias outras animações da Pixar, seja em continuações de Toy Story ou em outras produções completamente diferentes feitas pelo estúdio. E é claro que vemos o carro amarelo retornar neste longa, aparecendo na cena em que Jessie está saindo da fazenda para ir atrás de Lily Pad. A Pixar pode respeitar muito a própria história, mas o estúdio teria que ser muito snob para fazer referências apenas a si mesmo. E é por isso que alguns easter eggs referenciam franquias completamente diferentes, sem relação com a Pixar e a Disney. Quando Jessie conhece o amigo Rolinho e Smart Pants, a xerife percebe que ele é da marca Eggman. Esse nome pode parecer aleatório, mas quem é fã de Sonic sabe muito bem que Eggman é o apelido do Dr. Robotnik, o arqui-inimigo do ouriço mais rápido do mundo. Mas Sonic não é a única franquia de jogos referenciada aqui. Na cena em que Lily Pad começa a abrir vários jogos que aparecem em seu monitor, vemos algumas coisas bem interessantes, como um jogo chamado Crystal Realm, em que vemos vários cristais agrupados de um jeito que lembra muito o visual do jogo de celular Candy Crush. Esse é um dos games mais jogados em aparelhos móveis, como celulares e tablets, então faz todo sentido referenciá-lo aqui. Nesta mesma cena, outro jogo que dá as caras aqui se chama Prince e tem a figura de uma garota dançando na capa, dando a entender que é algum tipo de jogo de dança ou de ritmo. Isso parece ser uma paródia de Just Dance,
o jogo de dança mais famoso da indústria. Tanto o tema quanto a identidade visual desse jogo são muito parecidos com os de Just Dance, então seria muito estranho dizer que isso é apenas uma enorme coincidência. E aí, o que acha? Será que isso aqui é realmente uma referência fantástica? E aí, está gostando dessas referências incríveis? Se sim, comente aqui embaixo #LilyPad para que a gente fique sabendo. Quando chega à casa que era de Emily no passado, Jessie conhece os brinquedos da criança que vive lá atualmente, a Blaze. Os brinquedos mais importantes são o amigo Rolinho, o Atlas e a Clica, mas também conhecemos alguns outros, como uma pizza de óculos. Ele não tem quase nenhum destaque, mas seu visual é praticamente o mesmo do Steve Pizza, personagem de um desenho da Cartoon Network chamado Titio Avô. Sério, é a exata mesma aparência, sem tirar nem pôr. Jessie prova como é uma verdadeira líder quando usa as habilidades de vários brinquedos eletrônicos diferentes para rastrear Lilypad e ir atrás dela com seus amigos. Um dos brinquedos mais importantes para encontrar o tablet foi Atlas, já que ele é um GPS. A parte engraçada é que, quando a turma encontra Lilypad, Atlas diz: "Nós chegamos ao nosso destino", assim como um GPS de verdade diz. Inclusive, GPS é um aparelho que costuma ser usado em carros para o piloto conseguir saber quais estradas seguir até chegar ao seu destino. E apesar desse próximo easter egg não ter nenhuma relação com um GPS, tem total relação com um carro. No caso, estamos nos referindo ao carro dos velhinhos que encontram Jessie e Bala no alvo, caídos no chão. A roda do veículo tem o símbolo da Volkswagen, uma marca de carros bem famosa. Essa referência ninguém estava esperando. O retorno do Woody foi espetacular, e ninguém questiona isso. E uma parte meio cômica disso é que ele retornou vestindo um poncho, uma espécie de manto muito estiloso que combina bastante com seu visual de cowboy do Velho Oeste. O que poucos notaram é que esse poncho lembra muito o lenço que Emily usava no pescoço durante o flashback no início do filme. Até daria para dizer que, de alguma forma, Woody encontrou o lenço da Emily e o usou como poncho. Algumas cenas do filme foram mostradas durante o marketing, mas de um jeito meio diferente. Tipo quando a Bonnie passa a noite inteira mexendo na Lilypad, por baixo do lençol, enquanto os brinquedos ficam observando. Na imagem conceitual apresentada na época em que os detalhes sobre o filme começaram a ser anunciados, Woody está presente no meio dos outros brinquedos. Enquanto isso, na versão final da cena que aparece no filme, o cowboy não está presente. Afinal, ele nem tinha retornado para a casa de Bonnie quando isso acontece, então nem faria sentido. Isso indica que houve uma demora para decidir quando e como Woody se reencontraria com seus amigos. Teve quem pensou que Lilypad seria uma vilã completamente cruel, mas não foi o caso. Apesar de ter feito muitas coisas erradas, seu verdadeiro objetivo era apenas ajudar Bonnie a fazer amigas, do seu jeito. Quando percebe que fez Bonnie sofrer bullying das outras garotas, ela fica tão desapontada consigo mesma que se joga em uma caixa para ser doada. O detalhe é que essa caixa é igual à caixa em que Jessie foi colocada quando foi doada por Emily. Isso mostra como as duas personagens, mesmo sem se gostarem, são mais parecidas do que parece à primeira vista. Felizmente para Bonnie, ainda existem crianças que gostam de brincar, como Blaze. O quarto da Blaze tem principalmente brinquedos de cavalos. Ela vive numa fazenda e tem um cavalo de verdade, então faz sentido que ela goste tanto desse animal. Porém, nem todos os seus brinquedos são cavalos normais. Ela também tem pôneis, o que pode ser uma referência ao desenho My Little Pony. Esses cavalos certamente vão se divertir muito nas brincadeiras que Bonnie e Blaze vão ter juntas. Pensando por esse lado, bem que o Bala no alvo poderia virar amigo deles. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Inclusive, existe um detalhe sobre esses cavalos que mostra como a Pixar realmente presta atenção em cada coisinha na hora de construir seus filmes. Quando Blaze acorda no dia seguinte ao dos acontecimentos principais do filme, dá pra ver que tem várias mini pegadas de cavalo espalhadas pelo chão do quarto dela, porque todos os cavalos haviam cavalgado com a turma da Jessie no dia anterior, sem que Blaze visse. Por sinal, a brincadeira que Blaze faz com Jessie, Bala no alvo e os brinquedos
dela é uma paródia muito maluca de filmes clássicos de ação e espionagem. 007 e Missão Impossível são os 2 primeiros filmes em que pensamos diante dessa cena, mas podemos ter certeza absoluta de que várias coisas iguais acontecem em 90% dos filmes de espionagem. Tá bom, não vamos exagerar, 80%. A tecnologia tomou conta de tudo no nosso mundo, e a história de Toy Story 5 reflete isso completamente. Não é à toa que o filme começa justamente mostrando uma caixa de um Buzz Lightyear com um texto High Tech Edition escrito nela. Isso quer dizer que esse Buzz e todos os outros que fazem parte do exército Multibuzz são muito mais tecnológicos que o Buzz Lightyear original. O momento em que ficou claro que o filme daria foco ao romance entre Buzz Lightyear e Jessie está logo na cena de casamento entre Garfinho, Fork, e Karen Beverly, que acontece no início do filme. Ao pegar o buquê, Buzz olhou para Jessie por estar pensando na ideia de pedi-la em casamento. Afinal, dizem que quem pega o buquê da noiva é a próxima pessoa que vai se casar. Tanto que, quando a xerife olhou em sua direção, ele ficou com vergonha e escondeu o buquê. Parece que Buzz não percebeu que Jessie ficou feliz quando o viu com o buquê, mas desde aquele momento estava claro para olhos atentos que Jessie também gostava dele. Já no final do filme, ocorre a cena incrível do casamento entre Buzz e Jessie. Dessa vez, quem pegou o buquê de flores foi ninguém mais do que Beth, Bo Peep, a namorada do Woody. Ou seja, existem grandes chances de a gente ver o antigo personagem principal da franquia finalmente se casar em um possível Toy Story 6. Isso seria fantástico, e é difícil não ficar hypado para ver esse casamento se tornar realidade. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!